Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa coluna semanal do Diário Campineiro. Há quem enxergue um ambiente apenas como um conjunto de paredes, móveis e objetos. Mas existem profissionais que conseguem olhar para um espaço vazio e imaginar ali histórias, encontros, bem-estar e novas formas de viver. O design de interiores tem esse poder: transformar ambientes e, muitas vezes, transformar as pessoas também. Nossa convidada de hoje é a designer de interiores Grace Souza, e ela acredita exatamente nisso. Para ela, um projeto vai muito além da estética. Ele é capaz de proporcionar qualidade de vida, despertar emoções e criar espaços que traduzem a identidade de quem os habita. Designer de interiores, administradora de empresas e especialista em empreendedorismo, ela reúne sensibilidade criativa e visão estratégica para construir uma carreira sólida e um escritório que se destaca pela excelência, pelo atendimento humanizado e pela busca constante por conhecimento e inovação. Desde 2017, desenvolve projetos residenciais, comerciais, corporativos, além de atuar também com acompanhamento de obras, consultorias e reformas, sempre inspirada pela arte, pela história do mobiliário brasileiro, pelas viagens, pela natureza e pelas relações humanas. Grace, seja muito bem-vinda ao Giramundo. É um prazer conversar com uma profissional que acredita que os espaços têm o poder de mudar a forma como vivemos, sentimos e nos relacionamos. Bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais o convite, com muita alegria, para falar de um assunto que eu adoro, que é essa trajetória da minha vida, né, de profissão, e poder também estar passando, né, falando sobre o meu trabalho para aquelas pessoas que trabalham com isso, que têm essa experiência, os clientes, as pessoas que gostam desse mundo, né, desse universo. Grace, você é formada em design de interiores, administração de empresas e também tem uma pós-graduação em empreendedorismo. Como é que essas três formações, né, especialidades, se complementam assim, na sua atuação profissional? Lília, eu vou falar brevemente, tá, da minha trajetória, só para vocês entenderem como uma coisa está muito ligada à outra. Primeiro, eu comecei com administração, minha primeira formação, que foi na PUC. Depois, eu fiz uma pós em empreendedorismo. Eu venho de uma família empreendedora. E, logo depois, eu fiz gestão de pessoas, que eu acho muito importante. Primeiro, para você liderar, ter liderança, você precisa saber falar, se comunicar com as pessoas, né? Isso é fundamental. Então, eu acho que isso fez grande diferença na minha vida, né? E principalmente para essa minha área de design de interiores, porque as pessoas acham que o design de interiores é colocar o belo, a almofada no sofá, escolher. Não, é muito mais do que isso, é uma responsabilidade muito grande, porque eu trabalho para famílias, eu construo o lar delas. É o profissional que, durante essa trajetória de construção da casa e a parte de interiores, eu fico com o maior tempo possível com essa família. Então, muitas vezes, eu tenho clientes que vão no meu escritório, é uma construção, né? São as 6 mãos, eu e o casal. A gente constrói juntos, né, essa casa, esse lar. Então, ali, além do relacionamento entre a gente, entre o casal, muitas vezes eles vão sem saber nem o que querem. Então, durante esse processo, a gente amadurece. Eu consigo fazer com que eles amadureçam, eles se conheçam, né? Porque, às vezes, a pessoa nem sabe o que quer, Exatamente. ou acha que não tem o gosto, né, para escolher as coisas, mas é como se fosse uma terapia, né? Não, sim. A gente tem também esse papel de psicologia. Porque eu preciso... são pessoas diferentes, seres humanos diferentes. Eu preciso fazer com que eles se sintam pertencentes a essa construção do lar. Porque nada mais o lar é um pouco de cada um, da essência de cada um. São pessoas diferentes, né? Uma família.
E eu tenho que ter também o papel de responsabilidade de unir através do belo do meu trabalho, né? Através do layout. Layout é uma coisa muito importante. Primeiro começa com o layout da casa. Porque eu sempre falo para os meus clientes que vão no meu escritório, eu tenho um poder de unir as pessoas ou destruir, né? Através de um layout, uma cor errada. Então, o meu trabalho é muito sensorial, né? Então, o meu cliente vai, ele para ver a apresentação do projeto, do ambiente. Primeiro eu falo de circulação, depois eu mostro as imagens, e na minha mesa tem um processo ali de ter a relação com as texturas, com o que eu estou colocando na casa deles. Então, na verdade, o meu papel não é colocar o que eu acho que tem que ser. O papel é eu fazer com que ele descubra o que ele gosta, o estilo dele, colocar a história dele, como que é essa construção da história. Eu introduzo muito coisa, por exemplo, de viagens do cliente. Eu procuro saber como é o dia a dia dele para construir o layout. Então, assim, é uma coisa muito, muito profunda, bem personalizada. personalizada, né? Isso. E como que a administração entrou nisso? Hum. Eu fiz administração, eu fiz transição de carreira. Fiz design de interiores aqui em Campinas, eu não sou daqui, né? Minha cidade natal é Salvador. Ai, que ruim, Delícia! né? Então, quando eu fiz 1 ano de curso, eu já comecei a desenvolver trabalho. Eu já comecei a trabalhar. Eu não tinha nem formação ainda. Então, engraçado que o primeiro projeto foi residencial, foi um apartamento de uma jornalista que estava saindo daqui de Campinas, indo para São José do Rio Preto. Depois foram projetos comerciais, de uma clínica de um médico bem conhecido aqui, o primeiro consultório dele. Depois eu fiz uma academia. Aí depois eu fui fazer a residência do dono da academia, isso ainda estudando. Eu lembro que no 2º ano, né, de design de interiores, eu já fui convidada para fazer o Campinas Decor. E foi um desafio muito grande, porque foi um ambiente funcional, que foi naquela época que estava muito forte, container, né? Método construtivo, eu tive que estudar. Era de muita responsabilidade. E, assim, eu gosto de desafios, né? E a parte de administração me ajudou muito, porque eu não tive a oportunidade de fazer estágio em escritórios. Né? E eu acho fundamental essa matéria de administração no curso de arquitetura, de interiores, porque a maioria de nós, a gente vai montar o nosso negócio. Por exemplo, eu tenho 10 anos de profissão, vários profissionais que saíram de arquitetura, né? Estudantes que foram trabalhar comigo. Durante esse processo, eu também... a mesma coisa, é uma troca. Eu passo a minha experiência para eles para mim, e a maioria deles saíram para abrir seu escritório. Isso, para mim, é muito importante, relevante, porque eu acho que eu tenho uma missão de vida. Não é só construir o lar das pessoas que passam por mim, mas também as pessoas que passam no meu escritório, né? Então, a parte de administração ajudou muito, porque a gente tem que cuidar do projeto, né? A gente é a cabeça, a mente criativa, a gente comanda uma equipe, e a gente tem que saber administrar nosso escritório. Sim. Porque a gente é responsável por pessoas, tem pessoas ali conosco que dependem de nós, os nossos clientes também. E o interessante, Lília, que essa parte da administração, uma vez eu conversando com a Esté, dona da Ornari, ela falou, Grace, é seu diferencial, porque você ajuda, você faz o acompanhamento de obra, você faz orçamentos e você ajuda os seus clientes nessa parte financeira. Porque todo mundo, Lília, que vai construir, Nossa, é um reformar, aperto, né? não sabe. Você vai perguntar, quanto que você tem para gastar? A pessoa não sabe nem... Não ela sei, vai vamos descobrir. gastando aí, E, né? assim, a gente quer que o cliente... É um projeto nosso, é um filho nosso. A gente quer que o cliente vá até o final. É muito frustrante para nós e para ele parar no meio. Sim. Então, eu tenho que saber também conduzir essa parte. Então, eu ajudo muito o meu cliente.
E eles confiam em mim. Vem, Grace, o que a gente não vai conseguir fazer? Por exemplo, a marcenaria toda da casa. Está dando tanto. A gente escolheu essa empresa. Como que podemos fazer? Porque tem isso, isso, isso para fechar. Então, eu meio que direciono. Então, a parte de administração me ajuda muito. Nossa, eu imagino. E eu tive também a oportunidade, durante a minha trajetória, trabalhar com áreas comuns de condomínio, que é um outro patamar, é um outro tipo de cliente especial que já vem com valor. Querida, o empreendimento é tal, eu tenho que estudar, né, o tipo do cliente dele, e a gente tem X para gastar. Tem que ficar exatamente igual isso aqui. Você se vira. Então, isso para mim é desafiador. E para mim também hoje me ajuda muito. Porque qualquer cliente que chega para mim, cliente comercial e residencial é completamente diferente, tá? Eu fico maior parte com residencial. Comercial, não. Além do projeto tem que ser mais rápido, mais dinâmico, mas dentro daquilo que o cliente tem para gastar, eu tenho um timing também. Então, equipe de obra diferente, fornecedores diferentes para atender. Só para você ter uma ideia, eu já fiz um quiosque no Shopping Galeria em 5 dias. Nossa. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Essa questão do orçamento, planilha orçamentária, dessas grandes empresas, né, construtoras e incorporadoras, me ajudou muito. Então, hoje, o meu braço maior é residencial. Então, isso me ajuda para eu ajudar o meu cliente, né? Com certeza. E você costuma dizer que o design, né, ele é capaz de transformar as pessoas também, transformar o ser humano. Em que momento da sua carreira você percebeu essa transformação acontecer na prática, de transformação de pessoas? É como eu falei, né? Eu vou dar um exemplo. Já teve casal que normalmente eu faço assim, eu coloco uma planta baixa e eu quero que ele passe para mim o que ele deseja, né? Qual é a ansiedade dele, o almejo dele para cada ambiente. Primeiro eu vejo qual é o estilo do casal, da família, e aí eu vou começando a perceber que em determinados momentos a pessoa não sabe o que ela quer. Coisas simples. Outro dia tinha uma cliente que chegou na cozinha, lavanderia. Ai, Grace, qual que é o tipo da cuba que eu deva colocar? Eu falei, não, quem tem que saber é você, porque cada um tem uma dinâmica de vida na sua casa. Exato. Na minha casa, funciona a cuba normal, simples. Não funcionaria cuba dupla. Para mim é mais prático, para o meu dia a dia de casa, da minha casa. Mas para você, quem que usa a sua casa? Quem que está na maior parte do tempo nesse ambiente? Se você não sabe, a gente precisa descobrir. Então, se você nem vai na sua cozinha, quem que vai? Eu preciso conversar com ela, né? Outro dia foi... O que eu faço com comercial? Outro dia eu estava fazendo um projeto de uma sorveteria, uma gelateria daqui de Campinas. Obviamente, meu brief é com os clientes, né? Os sócios, e depois eu faço questão de passar um dia no ambiente de trabalho, né? Na loja que eles têm. Eu já tinha uma loja, né? Essa que eu fiz, para ver como é o fluxo de atendimento, como é o caixa. Eu quero ver como que funciona essa questão financeira lá no caixa, né? Como que flui isso, porque tempo é dinheiro. Eu quero conversar com os operadores para ver quais são as dificuldades dele nesse local, para eu não repetir na próxima. O que prejudica, o que é a parte ali operacional do trabalho não está legal, né? Por exemplo, eu não posso colocar um forno atrás de uma pessoa que está no atendimento. A pessoa que vai abrir o forno... Você entende isso? Então, isso também eu trago para a residência. Eu sempre pergunto o casal, quem que cozinha? Ah, é o marido? Em que momento? O que você costuma cozinhar? São perguntas que, às vezes, a pessoa fala assim, por que ela está perguntando isso? O que eu cozinho? Que horas eu cozinho? Porque eu preciso construir a sua cozinha. Ela tem uma dinâmica, né, para atender quem mora nela, Exato. Né? Então, os clientes... É engraçado, Lília, que no início do projeto, eles estão de uma forma.
finalizando, eu quase que falo, você está quase virando design de interiores. Porque eu consigo fazer com que eles se envolvam. Eu recebo muitos clientes com traumas de obra. Nossa, eu odeio obra, odeio profissional de arquitetura, construtora. Aí a primeira coisa, eu procuro saber o que houve. Vamos desmistificar isso. Eu preciso fazer com que você tire seu trauma. Porque eu vou trabalhar com você, eu estou casando com vocês. Eu vou ficar mais de 1 ano com vocês. A gente está no início da sua casa. Tudo bem que obra, eu sempre deixo claro, obra tem 1000 problemas para resolver. Porque é um conjunto de muitas pessoas. É uma construtora, são fornecedores. Eu, como designer, tenho um paisagista, tenho um arquiteto. São muitas pessoas para trabalhar em conjunto. E um depende do outro. Sim. Então, é muito engraçado. Por isso que, no meu escritório, a maioria dos meus clientes sempre retornam. Né? Então, a minha indicação é sempre boca a boca. E eu sempre faço. Eu fiz a primeira casa de um cliente, faço a segunda, faço a reforma, porque a gente cria um vínculo, né, Sim. familiar. E é muito engraçado que, às vezes, eles falam, tá lá na frente, às vezes não fechou alguma coisa da casa, daqui a 1 ano vai comprar os tapetes, manda foto. Grace, olha só. E às vezes manda de uma coisa que não tem nada a ver com a casa. Olha isso aqui. Eu falo, o que você vai me dizer? Eu sei que você falou que isso não combina com a nossa casa, com piso e tal. Eu só estou mostrando para você ver que a gente aprendeu a lição. Sabe? Ou seja, é uma transformação mesmo, né? Sim. Quando a pessoa realmente se propõe a acompanhar, né? Sim. E existe, assim, ainda existe pessoas que falam, faz aí, o que você fizer tá bom, e não quer se envolver de jeito nenhum? Existe. Existe? É difícil, mas eu já peguei cliente assim. Eu tenho, É na mais verdade. difícil que aquele que se envolve? É mais difícil, porque eu gosto que se envolva. Porque no mundo que a gente vive, Lília, esse mundo, esse ritmo frenético, né? Você vê que as pessoas quase não se comunicam direito, né? Evoluem muito, principalmente com a tecnologia que vem ao nosso favor, em alguns casos, outros não. Mas eu gosto de mostrar para o cliente o lugar dele, o pertencimento dele. É muito gostoso você ter essa vida dinâmica, acelerada, e você saber que no final do dia você vai para o seu lugar, o lugar da sua alma, sabe? Que é o seu lar. Então, é legal você chegar, ufa, aqui me pertence, eu pertenço a esse lugar. Olhar, E ter prazer, né, de estar em casa. Ter prazer, olhar para o ambiente, aquela iluminação indireta, aconchegante, que abraça ele. Começa aí. E ele falar, eu trabalhei muito, tenho uma vida agitada, mas aqui é o meu lugar de relaxamento, de paz. Então, para mim, isso é fundamental. E eu falo sempre para o cliente, principalmente aquele que fala, não, eu confio em você, você tem bom gosto, você já me conhece. Eu falo, fulano, eu já te conheço. A gente fez a primeira casa. Só que a nossa vida é uma evolução. Você está em outro momento, A gente tem, né? sei lá, 3 anos que não desenvolve trabalho, você já cresceu, já amadureceu, né? Eu também, o meu escritório também, as pessoas que trabalham comigo. Então, vamos ter esse contato que vai ser gostoso. A gente juntos vai construir essa nova casa com a nova cara. Eu mudo diariamente minha forma de pensar, de me vestir, né? De agir, de falar. Então, você também. Então, a sua casa é a mesma coisa. Eu não vou ter que fazer sua casa igual a outra. É uma coisa personalizada com o seu momento. É o que eu falo, por exemplo, eu desenvolvo um trabalho de produção, que é humanização dos espaços. Aí os clientes falam assim, a gente vai na loja, que legal, vamos comprar objetos juntos? Não. Eu vou fazer uma curadoria, a gente vai conversar. Eu vou sentir novamente, por mais que eu tenha feito o projeto, eu quero sentir a casa, o clima, né, o espaço, escala, a proporção de uma estante e tal. Daí eu chego nas lojas, que eu vou escolher os objetos que tem a ver com o meu cliente e o projeto. Levo 2, 3 opções para testar no lugar. Então, depende também da minha parte de espírito, do meu momento, Lili. É muito... Para você ver como o nosso trabalho é muito profundo.
Porque depende também de mim, Sim. né? Naquele momento. Então, eu tenho que estar bem, tenho que estar com inspirações. Minhas inspirações vêm de vários lugares, Sim. principalmente do meu cliente. Me concentrar e testar. É um jogo de teste, né? Tudo é assim, né? Tudo que você vai fazer, por mais que você esteja aqui me entrevistando, todo mundo que passa por você, você age diferente. Às vezes você tem um script, você Sim. sabe disso. Sim. E você chega aqui, acontece outra coisa, Muitas né? vezes você muda, né? Isso. Nossa, eu canso de entrevistar pessoas, porque, na verdade, acaba sendo um bate-papo informal, né? Sim. É um bate-papo gostoso. E acontece de eu preparar uma pauta e eu não usar uma pergunta da pauta que eu preparei. A conversa fluir para outro lado e vai Exato. aparecendo outras Outros perguntas, né? assuntos importantes que têm Exato. a ver, Sim. que se complementam, Sim. né? Então, também é o nosso trabalho. Obviamente que a gente tem uma parte técnica. Produção, que é a última cerejinha do bolo, que eu estou comentando aqui como exemplo, é uma coisa dinâmica, mas ela precisa de uma técnica também. É por isso que eu também fiz curso de fotografia, não para ser fotógrafa, mas para melhorar meu O olhar desde quando eu começo o projeto. Que é uma brincadeira, né? A gente fala que é uns bloquinhos, a gente vai baixando o mobiliário e tal. Mas sabe aquela parte da estética, proporção, escala? Sim, sim. Onde eu vou Isso fica melhor. colocar Às vezes é assim. isso. Isso é melhor aqui. Assim, muda 10 centímetros. Vai, mas como? É ali. Aí você olha e fala, realmente, ali é Sim. melhor. Então, Né? eu tenho aquele olhar fotográfico Aham. para poder melhorar. Eu melhoro isso tanto no projeto, né, como a parte da produção em si, real. Eu com objetos, com planta, com quadros, obras, na casa dele, entendeu? Então, até para fazer as cenas que eu faço para montar a minha apresentação, eu preciso desse olhar, Sim, né? sim. Você precisa Sim. perceber, né, que o ambiente está gostoso, né? Não adianta só jogar, né, objeto por objeto. Vai na loja, compra e fica, né? Não, E ainda sim. tem a gente. Por que a gente ainda vê muito projeto de decoração que tem que o pessoal costuma chamar de, a sala da fulana ficou parecendo vitrine de loja, porque não tem assim, não tem nada dela, bota lá tudo que é Sim, sim, do sim. bom e do melhor, tudo caro, tudo lindo, tudo, enfim. Tem muito profissional ainda que faz isso, né? Sim. Não se aprofunda, né, no cliente, né? Eu Sim. acho que é uma questão de energia, de se aprofundar mesmo, Sim. né? Na verdade, Lília, primeiro começa com a sensibilidade, né? Quando tem muitos clientes que vêm para mim, que já vieram de outros profissionais, que falam assim: ai, você tem que falar marca que eu tenho que comprar de imobiliário? Não, eu não trabalho com marca. Eu não sou dona de loja, eu não tenho showroom, sua casa não é showroom. É por isso que eu falo da personalização, de acordo com a pessoa. Às vezes ele já Sim. tem um móvel bacana, que tem uma história, Que, que é o antigo, a gente mistura com o moderno, saber sim. fazer essa mescla, né? E também colocar coisas que ele gosta. Então, eu sempre pergunto no meu brief, você gosta de viajar? Ele naturalmente, Lili, é muito engraçado. Eu dou a primeira... Pergunta. Não. O primeiro lance, assim, para começar uma história, daqui a pouco o casal está conversando de várias coisas, aí param e falam assim, ai, a gente está falando coisa que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque começa a soltar, olha, eu faço coleção de... Bichinho. souvenir de lugares, eu gosto de viajar. Ótimo! Cadê Aham. essas coisas? Eu vou na casa do cliente, eu vejo coisas guardadas. Ah, ganhei um faqueiro de prata que foi da minha avó. Você não usa? Por que está aqui dentro? Vamos criar um espaço? Porque um dia você vai usar com pessoas especiais na sua casa, com a sua família. Você vai lembrar da sua avó. Isso é pertencimento. Então, eu não gosto de trabalhar com essa coisa de showroom. Ah, vamos colocar a melhor marca. Não, eu não trabalho com marca. É tanto que eu faço o cliente experimentar,
ter a experiência. Hoje a gente vai escolher esse sofá. Escolhi de acordo com o seu projeto, o que se encaixa, né? Proporção, tamanho, textura. Esses 3. Vamos sentar? Eu convido a pessoa para sentar, porque é ela que vai usar, não sou eu. Às vezes está bom para mim, não está para ela. É, Né? Então tem que estar para a família, ela que vai usar. sim. E ali dentro de cada ambiente, a gente colocar a alma da pessoa, não é a minha alma. Sim. Eu sou o instrumento técnico. Você orienta, Oriento. apresenta, mas a escolha final sempre Exato. da pessoa. É né? muito gostoso eu entrar na sua casa. Por exemplo, nós somos amigas. A gente tem uma amizade. Aí um belo dia você me convida. Pela nossa conversa, eu já consigo saber quem é um pouco a Lília, né? O que ela gosta, o que ela veste, pelo que você veste, como você se senta, seu entonamento de voz. Quando eu entro na sua casa, quando tem coisa que te pertence, eu vou falar, nossa, é a cara da Lília aqui. Né? Através de um cheiro, um quadro, que eu falo, nossa, que quadro lindo. Você vai dizer, nossa, foi da minha mãe, foi de uma viagem muito especial que eu fiz com meu marido, alguma coisa. Sim. Então, é isso que traz personalidade, que traz alma para casa. Que não fica com cara de showroom. Um ambiente frio, né? Porque eu falo, é legal essa parte de vitrine, loja, ambientes de loja, para mostrar o produto. A sua casa não é para você mostrar o produto. Não é para replicar, né? Não é para ser É igual, para né? você mostrar quem é você. Não é a loja. Certo? Então, é tanto que quando eu entrego para um cliente um memorial descritivo, não vai lá nome da peça. Vai a referência do que eu acho bacana. E nem sempre o que é caro é o bacana. É o melhor, né? Também. Por isso que eu também estudo isso, sabe, Lília? Estudo muito sobre imobiliário. Eu estou sempre... É que a nossa vida... Tem que ser um eterno aprendizado, né? Porque exatamente. muita coisa é lançada, muita coisa a inovação, também a tecnologia também chegou para atender também essa área, né? A área de decoração, bastante, né? A casa com a internet das coisas facilita muito a vida de todo mundo e daqui para frente eu acho que é uma coisa sem volta, né? Enfim, a gente tem que estar sempre, né? Imagino em toda profissão existe vou chamar um sintoma, né, que precisa ser estudado, pesquisado, acho que ad eterno, né, até você não mexer mais com aquilo, né? Sim. Na comunicação é assim, né, no jornalismo, nas artes, né, na medicina, acho que em tudo que é lugar, né? Grace, você está no anuário da Casa Vogue, né, que foi lançado bem recentemente, né, algumas semanas. Como é para você estar numa edição como essa? Nossa, para mim é uma alegria muito grande, porque é fruto de um trabalho de 10 anos, um trabalho árduo, né, de passos de formiga, uma construção, porque é como eu falei para você, eu não vim de outro escritório, né, vim de outra profissão, fiz essa transição de carreira, já comecei atendimento antes de finalizar meu curso, né? Então, para mim, é muito gratificante, né? É o resultado de muitos anos de dedicação e estar no anuário de uma marca, uma revista bem conceituada, né? Sim. Brasileira, para mim é muito, 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 muito gratificante. Ainda mais estando com grandes arquitetos, né? Que tem vários projetos maravilhosos. Entre eles, muita gente que eu admiro desde o início, admiro muito. Eu tenho referências tanto na parte de arquitetura, de interiores, né? A gente sempre tem, né? Sim, sim. É a forma que a gente cria a nossa personalidade As profissional. inspirações, né, Isso. também que a gente carrega, Sim. né? Então, para mim, foi importante. muito gratificante. Não só isso, como o projeto escolhido, que, na verdade, tinha um outro projeto que eles ficaram bem interessados, só que era até uma casa num condomínio super conceituado aqui de Campinas, mas esse apartamento foi muito especial, porque é muito também minha cara, né? O dono da casa, ele tem muita coisa em comum comigo e foi muito bacana, porque foi desses 10 anos da minha vida, tirando o Campinas Decor que eu fiz, né?
que é a minha cara, o cliente sou eu. Maravilhoso, né? Foi o cliente que mais teve coisa assim a minha cara e o que mais assim realmente a gente todo final de semana a gente ia fazer essa curadoria de mobiliário modernista, em antiquário, em leilão, Ai, que obra de delícia. arte. Eu cheguei a viajar com eles, né, com o casal, para adquirir obras, escolher a dedo há muito tempo. Então, toda a parte do projeto, eu fui muito bem aceita, meu trabalho foi muito bem respeitado no início. Né? Sabe aquele Ai, é uma cliente. satisfação, né? É, Não tem preço não, isso, sim. E o né? cliente entende muito de arquitetura, de arte. Então, poderia estar com medo, né? Tipo, meu, ele entende que nem eu. Mas não, me deu total liberdade, porque aceitou meu trabalho, me respeita super, né? Me escolheu para isso. Então, o bacana que tudo aquilo da minha vida durante esses 10 anos, eu não falo nem 10 anos, né? Porque eu já vim de Salvador, de um meio de cultura, né? Então, tudo que é essa coisa ligada à arte, ao design brasileiro, que eles compreenderam, aceitaram, né? Me deu total liberdade. E, assim, durante o projeto, teve a parte também da obra, que eu quase morei nesse apartamento, porque eu tinha um prazo de 1 mês e meio para fazer toda a obra. A gente recebeu as chaves no contrapiso, tinha muita coisa para fazer, uma equipe grande, né, envolvida, muita gente, prazo também. O cliente vendeu o apartamento dele e falou: Grace, dia 5 de dezembro eu tenho que entregar. A pessoa já tem que entrar. Eu tenho que fazer, uma semana antes, uma pintura no apartamento. Eu preciso morar nesse lugar. Daí eu falei para ele: deixa comigo. Eu vou me estruturar para focar. Deixa comigo, eu vou cuidar dessa obra. Então, eu cuidei com carinho, sabe? Como se fosse a minha casa. Foi muito especial. Então, assim, eu fico muito feliz, muito, muito, porque nesse apartamento, de fato, eu consegui, né? Agradeço demais meus clientes, colocar nomes ali de artistas, sabe? Renomados, que tem não é só porque é renomado, é porque tem uma história, sabe? Uma construção. Cada cantinho da casa, a gente olha e fala: meu, isso aqui ele adquiriu, teve coisas que ele adquiriu durante a vida dele. Então, isso para Sim. mim é muito importante. Eu consegui colocar tudo que ele adquiriu há anos, né? Então, tem cada objeto, cada detalhe é de um lugar especial para ele, né? Por mais simples que seja. Então, para mim, isso que dá valor, é isso que eu tenho valor. Não é o quanto custou cada coisa. Para mim, não é isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz, tá, com esse projeto. E se você observar ali a quantidade de profissionais que está nesse anuário, Sim. são pouquíssimos designs de interiores. Isso, para mim, é muito mais ainda É uma gratificante. coroação, né? É uma Sim, coroação do teu trabalho, sim. né? E você estava falando, eu ia te perguntar, né? Você busca, obviamente, inspiração assim em viagens, né? Em história, em livros, na natureza, nas ruas, né? Essa ação do garimpo, né? É uma coisa muito interessante também que vai entrando em contato com muita referência e Sim. tudo mais. E você vem de uma cidade como Salvador, né, que é uma cidade recheada de história, né, de muita história, de muita arte, de muita liberdade, Presença. presença, né? Como é que você mistura essas experiências? Como é que elas se traduzem? Os seus projetos têm quem vê um projeto seu, por exemplo, você tem uma assinatura assim Tenho, que, e esse projeto é da Grace. tenho. E essa assinatura você buscou nas suas raízes ou elas foram sendo construídas diferentemente? Conta pra gente. Bom, para começar, né, eu vim de Salvador, eu já tive essa experiência com a cultura de lá. É a primeira capital do Brasil, né? É uma região riquíssima e lá a gente cultiva muito a arte, né? A gente valoriza muito. A gente tem vários artistas do Nordeste que a gente, né, tem forte as raízes de lá e de fora também. A gente valoriza muito. É tanto que em Salvador sempre
Tem muitas galerias em tudo que é lugar. Tem muita essa questão de exposições de fora. A gente valoriza muito a cultura, né? As culturas portuguesa, africana, tal. E a minha avó era pianista, era do conservatório. A música também é uma coisa que entrou muito forte na minha vida desde pequena. Eu passava momentos com ela. Eu era a única neta que ficava durante as férias escolares com ela. Então, ela tinha uma atividade muito forte. Ela era professora também. Então, isso, para mim, me deixou sensível. Sensível, Né? E minha avó era uma pessoa também... Ela trabalhava somente com isso, nunca trabalhou com outra coisa. E ela era uma pessoa muito, assim, ligada a coisas artesanais, o bordado, essa coisa mais... As manualidades, Isso. Então, ela gostava muito. Então, eu andava muito com ela. Ela gostava de encher a casa dela de amigas. Essa coisa do comportamento, da fineza. Eu aprendi muito com ela. E durante a minha fase escolar, a matéria que eu mais gostava era história. Eu sou uma pessoa muito curiosa, Lília. Então, tudo que eu prestava atenção naquilo que eu não sabia, eu sou muito fuceira. Eu gosto de... Então, por exemplo, quando eu vou eu sou convidada para uma exposição, eu não conheço o artista, milhares. Mas quem que é ele? Qual que é o estilo dele? Da onde ele começou? Então, eu sou muito assim. Isso eu trago para o meu trabalho, sabe? Essa coisa do repertório não é só, você estuda coisa da sua área. Outros profissionais consagrados que você vê como referência, não. É a natureza. É muito além disso, né? É o comportamento humano, é a música. Sim. Você não precisa só... pelo amor de Deus, você precisa ser bem-sucedida para estar viajando, vendo coisa na Europa? Não. Você pode ir ali na esquina. Exato. A gente tem tanta coisa, né, em casa, né? Em casa que eu digo assim, né, Campinas, o entorno, São Paulo, Itu. Exatamente. Enfim, a gente é cercado de história para todo lado, né? Que a gente anda e olha, tem história, Às vezes, eu vou falar uma coisa que você vai achar engraçado. Eu pego um livro de uma artista, sei lá, Tarsila do Amaral, e eu estou folheando lá as obras dela. Aquela coisa do cotidiano que ela traz muito forte, eu olho, aquilo fica na minha mente, algumas cenas, né? E aí, naturalmente, eu consigo reproduzir no meu trabalho, no meu projeto, uma cena desconstruída, né? Porque eu não vou fazer exatamente a imagem que eu estou vendo. Eu estou olhando para aquilo ali. O que é aquilo? Aquele mundo de prédios. O que aquilo me representa? Então, muitas vezes, é coisa que você nem imagina, que está no seu subconsciente. Sim. Então, às vezes, eu vou num restaurante... Eu aprecio a gastronomia, é uma coisa muito forte também para mim. Então, eu vejo o método, o jeito como foi feito o empratamento. Né? Aquilo, para mim, já serve como referência. As cores, Sim, combinação tudo de cores. Moda, moda, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe sempre falou, você nasceu errada. Ela brinca comigo, né? Porque ela falou, desde criança, Grace, você sempre foi muito vaidosa, você sempre quis ir para desfile, assistir desfile. Isso me trouxe muita referência. Sim. Me traz. Sim, é aquilo que você estava falando, é o repertório. Exato. O que o que seria de um artista sem ter um repertório? Exato. Né? Então, assim, você está na classificação de artista, porque você cria também. Sim. É uma outra possibilidade. Você cria para morarem. Sim. Né? Tem gente que cria para vestirem, outros criam para, né, ser apreciado. Mas é um processo criativo, sim. né? E engraçado, quando eu era criança, eu não brincava só de boneca, essa coisa. Eu brincava muito dessa coisa. São as duas coisas fortes comigo. O empreender, então eu brincava de banco, de liderança, e também brincava com estético. Eu tinha mania, quando era pequena, chegava na casa da minha avó, eu passava um mês com ela, chegava na casa das amigas da minha mãe, de mexer nas coisas. Eu mexia nos objetos, ficava mexendo, sabe? Isso sempre foi natural para mim. E a minha família, da parte da minha mãe, é muito ligada à arte,
a música, tem vários músicos, Isso sabe? já desperta uma sensibilidade, sim. né, diferente. Você cresce cercada, né, de uma... você fala, só a música por si só já te Sim. transporta, né? Já é uma... não é uma arte palpável, mas é o sensitivo, né, Sim. na história, né? E eu, Lília, me preocupo com detalhes. Por exemplo, eu gosto de experiências. Então, até na casa do meu cliente, quando eu finalizo com a produção, eu tenho que colocar o cheirinho do ambiente, que seja mais próximo a ele. Então, essa coisa do sensorial, para mim, é muito forte. Então, a forma como eu recebo as pessoas, como eu entro na casa delas, e tudo tem um porquê do meu trabalho. Quando você fala assim, você tem uma assinatura? Eu tenho. Não tem como uma pessoa que já me conhece olhar para um lugar, não precisa nem ter a placa, design Grace Souza, sei lá, ambiente Grace Souza. Ela olha, ela já bate. Aqui é a Grace. Porque são detalhes. Por exemplo, um dos detalhes é minha base é neutra, sempre. Deixa eu falar Ah, um detalhe que eu percebi, quer dizer, eu considero que é um detalhe que é uma assinatura tua. Nossa, como você se preocupa e coloca sempre um arranjo floral assim que é uma coisa, uma arte moderna. Ou é simples, né? 2, 3 flores, mas são flores exóticas, diferentes. Enfim, você faz uns arranjos, isso me chamou muito a atenção. Quando eu fui no Campinas Decor, que eu conheci o teu projeto, do ano foi passado, ano passado. Foi passado, quando você me conheceu. Isso, me chamou muito a atenção e eu te acompanho no Instagram, eu percebo muito isso também. Você está sempre perto, mexendo, ajeitando um arranjo de flor, né? O floral faz parte da... Faz. Eu, a besta, né? Quis Faz adivinhar, né? muito. E eu vou te contar mais. Sempre na minha casa tem um dia especial que eu tiro para mim. Normalmente é dia de sábado ou domingo, né? A depender se eu não atendo, que às vezes eu atendo dia de sábado, de curtir minha casa. Então pode ser a flor mais simples possível. Não precisa ser a flor do florista, da loja, até do seu jardim. Sim. Você fazer e colocar ali um vaso com flores naturais para você. Sim. Isso alivia a alma, traz alegria, sabe? É um misto de sentimentos que eu trago. E engraçado, Lília, que toda vez que eu faço isso, não só na minha casa, como eu tenho prazer de fazer na casa de um cliente, e eu também, até para visitar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que me convidou, ou que é recém-amiga, primeiro contato que eu vou na casa da pessoa, eu levo flores, porque é a maneira de agradecer, de eu entrar na casa, de trazer alegria, paz, sofisticação, por mais que seja simples a flor, um modo de carinho, porque eu aprendi isso com a minha avó, que é uma referência muito forte, minha avó materna, que se foi agora em dezembro, e é uma referência muito forte. Eu lembro, é uma coisa que eu nunca esqueci. Ela gostava muito, ela tinha um dia na semana que ela reunia as amigas e as alunas dela. Ela fazia um chá da tarde. Eu participava durante o mês, com minhas férias escolares, eu ficava na casa dela. E ela fazia isso, né? Com a simplicidade dela, a elegância, ela fazia isso. E eu achava aquilo incrível. Então, quando eu faço isso, me remete a ela, me remete à infância, coisas boas. São memórias afetivas, Exato. né? Que tem que... E eu acho que isso tem que continuar. Eu sempre falo com minhas clientes, se você não consegue colocar uma profissional específica para isso, se dá de presente. Às vezes eu faço isso, eu compro flor para mim. Ai, a flor que eu mais gosto, eu gosto de flor exótica. Eu compro para me dar de presente. A gente tem que se dar de presente, né? Para sua casa, que é um lugar íntimo seu, né? Uma coisa muito... Por exemplo, a gente não coloca qualquer pessoa na nossa casa, né? Então, se a pessoa me convida, eu falo, é o lar dela, ela está abrindo essa intimidade para mim. Então, eu já chego com flores. Onde eu chego,
é com flores, sempre. E não tem coisa mais assim suave e assim delicada do que você entrar numa casa e ver flores naturais, né? É gostoso de ver, né? Como você falou, pode ser uma margarida ou pode ser até assim uma florzinha que no seu, uma gérbera que deu no seu jardim ou só a folhagem mesmo, mas é da sua casa, tá ali, você coloca e tá Exato. em destaque, né? Não, e o engraçado que eu sempre falo para minhas clientes, quando eu faço casas, já tem a parte do jardim, normalmente a paisagista coloca alguma coisa com flor. Eu falo para minha cliente, ó, se você não tiver tempo de passar em algum lugar, eu vou te indicar. Eu sempre indico, tá, Lília? Floricultura perto, ou passo o contato de alguém que pode entregar alguma flor. Eu falo, de vez em quando, faça um carinho para você, para o seu marido, para os seus filhos. Sim. Coloca na hora da refeição um simples vaso com a flor. É tão Né? Isso é gostosinho, né? gostoso, é um carinho. Gostoso, A gente tem exato. tão pouco tempo com a família. É verdade. Né? Antigamente, quando eu era pequena, eu esperava meu pai chegar. A gente tinha um ritual. Todo mundo só ia para a mesa, todo mundo junto. Tinha que Sim. esperar o O pai, pai. sim. Hoje em dia não é muito bem assim. É, Então, o eu momento que você tem essa possibilidade, nem que seja 10 minutos no meio da reuni, correria, né? faça alguma coisa para agradar você e sua casa. Eu estava conversando com alguém sobre isso esses dias, né? Que na minha casa ninguém sentava antes do meu pai. Imagina jantar e meu pai não chegou ainda, você já jantar, ou, enfim, jantar na sala. Era aquele horário mesmo, né? Aquela reunião de família, era muito gostoso. E você estava falando das flores, né? Me veio à cabeça que duas coisas que ficam completamente diferentes, né? Por exemplo, você ganhar um café na cama. Uma coisa é você receber a bandeja com café na cama bonitinho, outra coisa é estar tudo arrumadinho e ter uma florzinha, né? Por menor que seja, por Exato, é mais um cuidado. simples, Você- ela remete a isso, né? Ela já O fala por si carinho, né? só. Você não precisa abrir a boca. Eu sou Exato. muito do visual, tá, Lília? E eu também sou muito dos gestos. Eu percebo pelas pessoas o carinho que ela tem comigo. Eu absorvo isso e também o carinho que eu dou. Não precisa você falar, oi, Grace, eu gosto de você. Apenas um ato. Tem gente que não consegue verbalizar, Exato. mas a expressão dela, isso é uma Exato. das formas de É. carinho, né? Sim, sim. Nossa, total, né? E me diz uma coisa, hoje se fala muito em ambiente humanizado, né? Para você, o que significa esse espaço humanizado? É isso? É ter um arranjo de flor feito pela dona da casa? São cantinhos, quadrinhos que contem história? O que para você representa um espaço humanizado? É aquele que tem a presença, que tem a sua personalidade, traços construtivos de quem é a pessoa que mora ali, que habita ali. Então, são referências, detalhes, sabe? Que eu entre e fale, aqui é a casa da fulana. Olha, eu sei que ela gosta do tom vermelho. Ali tem um ponto vermelho. Eu sei que ela gosta, sei lá, de orquídea. Olha a orquídea dela. Olha o quadro que foi da mãe dela, sabe? Essas Sei. referências. Você estava Isso citando, desculpa interromper, você estava citando do teu cliente que tinha uma coleção, por exemplo, uma coleção de objetos que ele adquiria na viagem. Então, tem muita gente, por exemplo, que eu sou uma, né? Eu adoro, gente, tem gente que fala que é brega, mas eu gosto da minha história, me deixa de imã de geladeira, né? Aonde eu vou, qualquer lugar, né, do planeta que eu vou, eu trago um imã de geladeira. Ele conta a minha história, é conta. meu, né? Deixa quieto lá. De vez em quando meu marido arranca tudo e esconde. Que ele tem muito um senso estético assim apurado demais, né? Demais. E aí eu vou lá, pego de volta e coloco, sabe? De pouquinho. Às vezes eu vou mudando também. Esse conjunto aqui já deu, vamos trocar. E boto outros. E eu acho legal. Eu acho que... mas eu acho, assim, no contexto que você estava falando, também, assim, você tendo essa visão diferenciada que você tem, né, do design, essa visão fotográfica do espaço,
você consegue, por exemplo, dar uma dica de como usar isso de uma forma que tenha um layout bacana, que tenha um estilo diferente, né? E aí surgem muitas ideias, né? Fazer uma caixinha, fazer um quadrinho, fazer, enfim, não é isso também? Sim, vou te dar um O exemplo. que mais te deu prazer assim de montar para uma pessoa? Porque tem muito isso, né? Tem. Essa criação. Engraçado que a maioria dos clientes, tá? E às vezes são coleções peculiares, de várias coisas. Você fala, nossa, nunca ia imaginar que a pessoa coleciona isso. Aham. Vou dar um exemplo agora recente, né? Eu tenho uma obra que a casa vai finalizar mais ou menos no final do ano. A gente está em obra. E a cliente ela tem 2 coleções. Imã de geladeira. Eu lembro que no dia do brief ela já comentou sobre isso. Ela disse, Grace, são muitos. E ela conta, eu gosto de viajar com meu marido, a gente faz bastante viagem, até de moto, E traz, rotas. e Então eu continua trago. trazendo, né? Eu falei, perfeito, porque mostra o lugar que você já conheceu. Ela tem também um mapa mundi, que ela vai lá e tica os lugares que ela conheceu. Eles fazem trilhas. Então, olha que história bacana. Param em vários lugares. Tem coisas para dar risada, tem perrengues que ela vai Sim, contar pro resto da são vida dela. lembranças, né? E daí uma das coisas é imã e outra coisa que eu achei muito engraçado, sabe aquelas bolinhas de Natal? Ai, sei, Ela sei. tem de vidro. cada país. Ai, que E aí ela lindo. queria uma estante para colocar essas bolinhas. Ela tem várias. Daí eu falei assim, o nome dela é Vilma. Vilma, não vamos colocar isso no Star. Vai ter um lugar especial. Eles têm, né, no subsolo, uma sala especial para a família, que é ali onde vai assistir TV, vai ter jogos, vai ter um bar. Eu disse, é um lugar específico de colocar, porque é uma coisa íntima, que eu acho que vai combinar mais. Então, a gente vai criar um canto para ele, para destaque. Porque sua família que vai frequentar, porque é um lugar intimista, vai olhar e vai dizer, olha lá, o pai e a mãe foi para tal lugar. Isso aqui é a bolinha de neve, sei lá, da Escócia. Ah, entendeu? daqueles que balançam, É, sei. por isso Ai, que eu acho achei lindo, diferente. Tá. E ela tem do imã. Ela falou, Grace do céu, a cozinha está totalmente integrada com gourmet. É uma coisa única. O jantar está... E eu acho que eu não vou querer colocar na geladeira. Eu falei, ó, o imã de geladeira, mas especificamente não precisa estar Tá na na geladeira. geladeira, Então, a gente vai criar um painel que você consiga colocar. Então, a gente fez uma coisa muito bacana na cozinha mesmo, mas que as pessoas não percebem. Porque a cozinha dela é em L, a geladeira está aqui, e aqui tem um painel de inox Ah, que a gente legal. vai colocar Coloca todos os os ímãs. imãs. E eu falei para ela, eu faço questão que no dia que você for montar a sua casa, arrumar, né, fazer a mudança, você chame toda a sua família, suas 2 filhas, seus netos, seu marido, para fazer isso. Para ajudar a São fazer. vocês É como que vão... se fosse uma árvore de Natal, né? Montar uma árvore. Aí ela, da por que, história. Grace? Eu disse, porque cada um vai falar uma experiência, vai contar uma história. Olha que você vai bacana. contar a sua. Isso é bacana. É o momento... Essa troca, né? A troca. Exatamente. Ai, olha, eu fiquei arrepiada. Que é o que eu fiz quando você conheceu um projeto meu no Campinas Decor. Dentro das cristaleiras, é funcional. Eu faço isso na casa do cliente, mas é decorativo. Mas o engraçado, Lília, que entrava casal, eu cumprimentava, deixava à vontade. Eu ia muito no Campinas Decor, que eu gosto de falar, apresentar o que eu fiz. Daí, as pessoas abriam aquelas portas e tinha coisas de época. Sim. Misturada na louça. E daí, eu ficava de longe, deixava à vontade, eu só ficava escutando o casal. O marido, olha, isso aqui meu avô tinha. Aí contava a história dele. Ela, nossa, você nunca me contou isso. Olha só, Isso né? que é legal. Essa comunicação. Então, meu trabalho traz isso. Então, nada que eu faço é por acaso. Você pode ter certeza. A maioria dos meus clientes que já conhecem meu trabalho sabe disso. A flor que está ali não é por acaso, a cor dela, o quadrinho que está ali, por que está deslocado, por que ela pôs minha foto ali, tudo. Tudo tem um porquê. As louças da minha mãe, que eu achava brega, antiga, Grace pôs na estante. Tem um porquê. É para você olhar e lembrar de algo. Tudo meu é baseado numa história. Nada para mim é por acaso.
Eu fiz um jantar do Chef Decor, quando eu fiz o chefe, foi em 2023. Eram 24 convidados, todos arquitetos. Era a comida baiana que eu escolhi. Então, eu fiz toda a produção voltada, né, para a Bahia. Né, essa coisa da pimenta, do sal, do coco. Coqueiro, a flores praia. tropicais, Sim. muita cor. Mas eu peguei... Toda vez que uma pessoa sentava no lugar, ela olhava para o lado direito, tinha um poema de Castro Alves. Então, tudo tem um porquê. Nada é aleatório. Eu não faço nada aleatório. A música que eu escolho, aquele poema que estava ali, eu fiz uma playlist. Então, realmente, é para a pessoa viver uma experiência. Isso que eu ia falar, né? Você teve um cuidado para fazer a experiência completa, né? Exatamente. Isso que é bacana. Porque o que eu quero, Lília, é que a pessoa chegue na sua casa, que eu fiz, e fale, uau, olha esse cantinho, lembre de você. Sim. Ah, a casa tá em outro momento. Nossa, você precisava ver. Eu fui na casa da Lília, tinha um canto que era a cara da mãe dela. Tinha uma... Eu lembrei na hora. Vá no lugar, lembre de você. Através do cheiro que está na sua casa, de um objeto, de uma planta. Por mais simples que seja o detalhe. Entendeu? Sim. Então, é isso que eu provoco nas pessoas. É isso que eu quero provocar. E essa é a minha missão de vida aqui. Ah, que bacana, Grace. Eu acho que é isso que importa, Sim. né? Grace, hoje a gente entende que o design de interiores vai muito além da decoração, né? E essa nossa conversa deixou isso muito claro, né? Quantas referências, quantos detalhes, né, você tem que estudar, pesquisar, conhecer para poder fazer um projeto, né? E ele é uma forma de interpretar as pessoas, né, também, compreender as necessidades e para poder transformar os espaços em lugares, como você falou, de pertencimento, né? A pessoa tem que se enxergar, se ver, né? Além de ter conforto e a própria identidade, né? A gente também conheceu a sua trajetória de empreendedora, né? Que uniu criatividade, conhecimento em gestão e uma profunda sensibilidade humana para construir esse trabalho que impacta diretamente a vida das pessoas. E que gostoso conhecer a sua história e saber que você teve uma avó lá atrás que tocava piano e que te abriu um universo, né? Através, né, da própria sensibilidade. Porque uma pessoa, para tocar piano, vamos combinar, né? Ela tem que ser muito sensível, né? Tem que ser muito especial. Com certeza, Sim. né? Muito obrigada por compartilhar a sua agradeço. experiência, a sua vida e nos lembrar que quando o ambiente é pensado com propósito, ele deixa de ser apenas né, o espaço físico e passa a contar, né, histórias, despertar emoções e melhorar, inclusive, a maneira que vivemos, e especialmente isso, né? Então, eu agradeço demais a sua presença. Foi um prazer receber você aqui no Giramundo. Espero que você venha de novo. Eu que agradeço, querida. É um prazer. Obrigada. Nada é por acaso. A gente está aqui para falar de nós, Sim, você do seu trabalho, sim. eu do meu, e que possa isso alcançar pessoas, né? Que as pessoas possam ser sensíveis. Nossa, olha que bacana. Sim, né? entender de outra forma, né? Isso, Que a exatamente. arquitetura não é só para quem tem dinheiro, ou não é só frescura. Não, É uma imagina. questão de bem-estar também, né? E Exatamente. está relacionado com todos os outros aspectos da vida. É que a nossa né? vida é tão rápida, passageira. As pessoas... minha vida também, né? É um corre-corre, mas a gente tem que ter sensibilidade de parar e aproveitar cada momento, onde quer que ela esteja, no seu lar, no seu trabalho, Sim, com as sim. pessoas, respeitar o trabalho de cada um, né? Por isso que eu gosto do ser humano. Eu acho assim, eu sou apaixonada pelo ser humano por conta disso. Então, é uma troca, né, Lília? A gente está aqui para trocar. Sim, Né? A gente está para servir, ser servida também, né? É uma troca. E ser assim, eu acho que o importante é a gente tentar hoje ser melhor do que a gente foi ontem, Exatamente. né? E o mais importante para mim, o que fica, o recado mais importante é esse: você ter um canto e saber fazer da sua casa, né, um templo mesmo, né? Que você volte para casa, tenha vontade de voltar para casa Exato. e se sentir bem no seu espaço. Exato, né? que é o espaço seu, da sua família, né?
É isso aí. Obrigada, Grace, Obrigada a de você. Eu novo. amei, para mim é um prazer enorme. Gostei viu? bastante também. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo, os contatos da Grace apareceram aqui durante a nossa conversa. Você pode entrar em contato para conhecer melhor o trabalho dela. Não deixe de dar o seu like e compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que gostam, né, de falar sobre o belo, né? O bem-estar, sobre a decoração, sobre design, sobre arte. E deixe o seu like de novo, compartilhe e a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá!